Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim, dando ênfase aí para o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. No dia seguinte ao relatório baixista do USDA, que trouxe aumento na produção americana e, consequentemente, também aumento nos estoques por lá, a gente teve uma continuidade das baixas hoje no mercado da soja em Chicago. O mercado até chegou a trabalhar de forma mais animada com a perspectiva de retomada das compras da China, mas no final das contas essa retomada não empolgou não e o mercado acabou encerrando aí no vermelho. Foram quedas menores, é certo, quedas de 4 a 4,5 pontos nos principais vencimentos, mas de qualquer forma foi um dia negativo para as negociações, dando continuidade às baixas iniciadas no pregão anterior. A gente quer saber, obviamente, para onde esse mercado vai, quais são os fatores que ajudam aí a pressionar essas cotações e, mais do que isso, se tem alguma sinalização de mudança aí no cenário. Perguntas para Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios. Está aqui com a gente já o Cristiano no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, um dia de sequência de queda lá na Bolsa de Chicago após o relatório do USDA. E nem o anúncio de novas compras da China e vendas dos Estados Unidos, totalizando aí 500 mil toneladas, não ajudou o mercado a se animar muito, Cristiano. O que aconteceu? Boa tarde a todos, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Alexandre, obrigado pelo convite. Realmente tivemos um dia que começou animador lá em Chicago, né? Tivemos o mercado aí esboçando algum movimento de alta hoje pela manhã, altas que até se intensificaram após a divulgação do USDA, dessas vendas de mais de 500 mil toneladas lá em território norte-americano, mas infelizmente isso foi insuficiente para realmente segurar esse movimento de alta pequeno aí que tinha pela manhã, e o mercado voltou a refletir ainda a ressaca do relatório de ontem, né, do USDA, que trouxe como principal informação realmente a elevação grande nos estoques finais de soja lá nos Estados Unidos, e isso acabou novamente impactando o mercado. Hoje tivemos aí perdas de patamares técnicos lá na Bolsa Norte-Americana também, que acabam levando a um maior movimento dos especuladores e dos fundos de gestão ativa, que acabaram empilhando hoje, principalmente no lado da venda, e isso ajudou a desacelerar novamente o mercado da soja. Mas é importante dizer também que pertinho do fechamento ali, tivemos o mercado voltando a subir um pouco e fechando praticamente estável, né, em relação ao que se observava ontem. Então, de forma geral, Chicago segue aí na dicotomia entre oferta, né, que acaba pressionando um pouco negativamente nesse momento, e a espera da demanda, que deve sim acontecer e vir mais agressiva por parte da China, já que eles precisam de soja e vão ter que recorrer ao mercado norte-americano, que é um mercado até mais barato nesse momento. Então, a expectativa é que a demanda possa segurar essa pressão negativa que vem e vem realmente forte agora do lado da oferta. Você lembrou aí a perda de patamares importantes. Por exemplo, novembro perdeu os 12 dólares, né? Isso sinaliza mais pressão, dá margem para novas vendas aí, Cristiano? Acaba que sim. A gente sabe que grande parte do mercado hoje ele não está realmente preocupado nos fundamentos, basicamente, mas sim mais na análise técnica e grafista. A gente tem uma participação nesse mercado de commodities muito agressiva desses fundos especulativos. Muitos deles têm dentro de suas leituras o lado técnico, né, o lado grafista como principal nas suas avaliações de movimentação de compra e venda. Então isso sem dúvida acaba impactando o mercado. E agora a gente acaba recuando um patamar de resistência um pouco mais baixo, né, um patamar de suporte aí na casa de 11,70, mais ou menos, por contato de novembro. Então, sem dúvida, essas movimentações dos preços por si só acabam intensificando o movimento gerado ontem do lado fundamental. Bom, daí você destacou para a gente a necessidade da volta da demanda. E hoje um número chamou a atenção da gente aqui no Notícias Agrícolas, número que veio aí da Administração Geral das Alfândegas. Segundo esses números que vêm lá da China,
as compras de soja do mês passado ficaram em 6,8 milhões de toneladas, contra 9,79 milhões de toneladas de setembro do ano passado. Esse é o, segundo informações que a gente apurou, esse é o menor volume desde 2014, ou seja, um volume 30% menor do que no mesmo mês de 2020. Isso é uma indicação de que a China vem comprando menos e ela tem necessidade de avançar nas compras? Dá para entender assim essa notícia, Cristiano? Sim, o fato dessas compras terem vindo menores também em setembro é justificado também por problemas logísticos, especialmente nos Estados Unidos, que acabaram trazendo uma demanda de volta para o Brasil e uma demora maior no retorno às compras por parte dos chineses. Parte disso também pode ser considerado um pouco dentro da estratégia das principais empresas que atuam lá dentro da China. Realmente o movimento baixista era interessante no mais barato, né, até pela entrada da safra americana e até por sinalizações que a safra era uma safra boa, mas de fato esse atraso nas compras dos chineses deixa uma cobertura da necessidade deles daqui em diante abaixo da média dos últimos anos. Os números mostram aí que para novembro, principalmente, os chineses teriam ainda que comprar cerca de 30% da necessidade deles. Para dezembro ainda precisam ainda mais, cerca de 60% ainda da necessidade, e para janeiro, ainda pensando em safra americana, as compras aí chegam a patamares próximos dos 80% de necessidade. E mesmo para as compras, aí quando a gente fala já mais focado no Brasil, entregas a partir de março, abril, também existe aí um déficit em relação à média dos períodos, né? Então, os chineses necessitam voltar ao mercado mais agressivamente. Hoje foi uma notícia muito positiva, uma compra robusta, né, feita em solo norte-americano, e isso deve acontecer de forma mais gradual daqui em diante. A gente deve ver maior atividade pelo lado da demanda chinesa, e isso, sem dúvida, é uma das principais salvaguardas agora para tentar segurar essa onda baixista que vem do lado da oferta maior lá nos Estados Unidos. A colheita chegando a quase 50% por lá nesse fim de semana, então a gente tem as informações de produtividade superam as expectativas, isso já foi refletida pelo USDA ontem, e há uma percepção também que essa segunda metade, que vai ser colhida daqui em diante lá nos Estados Unidos, deve apresentar resultados ainda melhores. Então a gente pode sim ter mais uma elevação de produtividade no relatório de novembro do USDA, e isso acaba pressionando pelo lado da oferta. Sem falar no bom avanço que a gente tem na oferta aqui no Brasil, que também é um fator negativo aos preços, né? É claro que em termos de safra brasileira é muito cedo para qualquer conclusão, mas um começo mais precoce, um plantio mais cedo sendo realizado, e por enquanto as previsões ainda mostram um cenário positivo pela frente. Então a demanda é a salvaguarda do mercado agora para segurar essa pressão que vem do lado da oferta. Muito bom. Ficou muito claro a necessidade da demanda chinesa acontecer nos próximos meses aí. Agora, qual que é o ritmo dessa demanda? Eu pergunto isso por causa das margens de esmagamento, que são basicamente a motivação de tomada de decisão, né, de se comprar ou não mais soja lá nos Estados Unidos. E eu pergunto isso porque diante dessa decisão, apesar da queda nos preços da soja que a gente tem verificado em Chicago, a gente vê um aumento no custo, por exemplo, logístico, né? Essa questão do aumento das energias, lá na China o problema com o carvão, que vai respingar, enfim, no custo de outros produtos, encarecendo inclusive o frete marítimo. Ainda assim, as margens são positivas, Cristiano? Sim, hoje a gente vê margens, as margens melhoraram muito na China nas últimas semanas e meses, isso é reflexo direto da queda dos preços, né, que foram observados no mercado. É claro que são margens ainda apertadas diante olhando para um histórico, né, diante desse aumento de custos muito agressivos, especialmente logísticos e energéticos, né, mas hoje sim a China tem margens que justificam a intensificação das compras nesse momento. Então, além da necessidade de comprar, justificam sim um retorno das compras. Claro que o ritmo dessas compras ele vai
ser mais cadenciado até trazer esses preços para cima novamente e afetar novamente a margem de esmagamento. Mas sim, margens e necessidade de compra hoje justificariam sim um retorno mais agressivo dos chineses às compras nesses próximos dias e semanas, e é isso o que o mercado espera de forma geral, especialmente os produtores brasileiros que ainda têm muitas vendas pela frente antes da chegada da colheita. Pois é, e daí você tocou num ponto interessante, o ritmo de compra dos chineses. Possivelmente vai ser um ritmo mais cadenciado, justamente para evitar inflacionar esse preço e reduzir ainda mais aí a margem dos chineses, então, Cristiano. Não dá para esperar uma reviravolta aí nos preços, então, uma retomada do movimento de alta, pelo menos de uma forma mais consistente e agressiva, Cristiano? Olha, é claro que assim, quando a gente fala de China, existe um controle maior estatal dentro das movimentações das empresas, e é claro que as grandes estatais chinesas também fazem um volume muito significativo de originação no mundo, mas não é possível ter um controle total, né, mesmo os chineses, em relação a esse fluxo de demanda, né? Então, você tem, claro, uma expectativa que essa demanda seja cadenciada para evitar uma explosão de preços, mas isso parte dentro de uma estratégia comercial também dessas empresas. Mas é claro que o tempo vai passando também e não é possível que essa compra seja tão lenta, já que, como eu falei, ainda existe a necessidade de compra de 30%, estima-se, né, da necessidade de novembro e mais 60% da necessidade de consumo para o mês de dezembro. Então, esse período está chegando, então não dá para esperar demais. Então, essa demanda já devia ter retornado com mais agressividade. Se a gente compara com o ano passado, por exemplo, as compras estão bem abaixo do que se observava no ciclo anterior e esse atrasamento, também justificado um pouco pelos problemas logísticos nos Estados Unidos, deve ser compensado em partes agora com um maior ritmo daqui em diante nessas próximas semanas. A expectativa é essa. Muito bem. Bom, então vamos aguardar para ver o ritmo de compra chinês. Se ele vier com muita força, esse ritmo pode, inclusive, botar alguma alta aí em Chicago. Se vier cadenciado, daí a gente vê pelo menos uma manutenção dos atuais patamares, que seria meio que o ponto de equilíbrio aí para a China continuar demandando, mas daí eles têm que ter estratégia para compor os estoques, recompor os estoques deles também nos próximos meses. Então, assim, vai depender do que vai acontecer com a demanda, ficou muito claro isso. Agora, e para nós aqui no Brasil, Cristiano? Dá para dizer que o produtor brasileiro está vivendo um momento diferenciado do que o produtor americano? Porque, apesar da queda em Chicago, a gente está vendo outros fundamentos, né, outros fatores que justificam os preços também melhorando por aqui para o produtor, no caso do dólar e do próprio prêmio, certo? Sem dúvida, Alexander. E também complementando um pouco das suas conclusões muito bem feitas, na nossa última conversa aqui, acredito que tenha sido há uns 15 dias atrás, a gente falava de um momento que o mercado ainda tinha fundamentos um pouco mais sólidos, né? Que a gente vinha num decréscimo dos estoques globais, num decréscimo dos estoques norte-americanos, e de certa forma agora esse aumento repentino, digamos assim, nos estoques norte-americanos invertem a curva. São estoques baixos ainda, né? Isso é importante se frisar, são estoques baixos, mas a curva de queda virou para uma curva ascendente, e se confirmando safras boas no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, essa curva ascendente continuará, já que o crescimento da demanda chinesa ele já está aquém do que se observava em outros anos, né? Você comentou sobre o mês de setembro ter sido aí 35% abaixo as compras dos chineses em relação ao ano passado, e quando a gente olha o acumulado, né, dos últimos 12 meses, ele ficou cerca de 1 milhão de toneladas a mais do que se observou nos 12 meses anteriores, findando lá em setembro 20. Isso mostra que a demanda chinesa segue crescendo, mas é em um ritmo muito menor do que se observava há 4, 5 anos atrás. Então, hoje, quando a gente olha em Chicago, apesar da demanda ser o fator que pode salvar Chicago, ele ainda é um Chicago pressionado para baixo. Mas agora, trazendo a nossa realidade, já respondendo a sua pergunta seguinte,
realmente aqui no Brasil a gente ainda vive uma realidade um pouco diferente. O dólar escalou aí de patamares que ele vinha se sustentando na faixa de 5,10 a 5,20 há semanas atrás, e hoje já se sustenta numa faixa aí acima dos 5,40, já operando na máxima do dia. Hoje é 5,57, o que até obrigou o Banco Central a entrar com uma atuação um pouco mais forte, né? A venda de dólar hoje que chegou a 1 bilhão, né, de dólares em swaps, né, para realmente tentar frear essa alta que só se observava praticamente no Brasil hoje, o dólar perdendo força no mundo inteiro e aqui subindo. Então, dólar é um fator que deixa a nossa realidade muito mais sustentada para preços aqui dentro do país, quando se fala em reais por saca. E outro fator é que os prêmios seguem dando a sua parcela de colaboração, já que só hoje, né, nós tivemos altas aí de 15 a 20 cents por bushel nos prêmios para 2021, enquanto para 2022, prêmios que chegaram a altas aí de até 4 cents por bushel e acabam corrigindo parte dessas desvalorizações observadas em Chicago em favor aí do produtor brasileiro, né? Isso mantém os preços em reais, preços interessantes aí ao produtor, Cristiano? Sim, são preços interessantes. É claro que de sexta-feira, segunda-feira para cá, esses preços perderam aí na casa de 2 a até 3 reais por saca para dois, mas olhando só Chicago, as quedas seriam justificadas até bem maiores do que só esses 2 a 3 reais. Então temos prêmios e dólar, e hoje em especial o prêmio ainda dando sustentação ao mercado. É importante dizer, Alexander, que entre o pico que nós já tivemos para a safra 22, pico de preço, e os preços atuais, a distância é pequena. E tivemos aí Chicago, que chegou a 16 dólares por bushel lá perto do mês de maio, né? E hoje um Chicago aí operando abaixo dos 12, e a diferença entre o preço 22 lá para maio e para agora ainda é muito pequena. Então, sem dúvida, o dólar tem sido um enorme parceiro do produtor brasileiro. É claro que a gente não torce contra o nosso Brasil, né? Mas essa situação de instabilidade constante na política fiscal brasileira, na própria política, né, na própria relação entre os poderes, tem, sem dúvida, sido favorável aos preços da soja. É claro que o dólar alto impacta muitos outros fatores, mas olhando apenas para o preço final, ainda é uma salvaguarda muito forte aos produtores daqui. E essa intervenção hoje do Banco Central pode alterar essa perspectiva, Cristiano? Foi alguma dica aí, alguma coisa para se prestar atenção? Não, de certa forma foi um movimento de reação, né? E essas reações do Banco Central são pontuais, não é uma mudança na política de controle do câmbio diferente do que ele já vinha fazendo, né? A gente sabe que um dólar alto impacta diretamente a inflação oficial brasileira passou dos 10% no acumulado dos últimos 12 meses, e controlar o avanço do dólar é uma das principais estratégias que o Banco Central pode utilizar nesse momento para segurar a inflação junto com a elevação dos juros, né? Então foi um movimento pontual, isso já vem acontecendo semana após semana. Hoje não era esperado, porém como o dólar vinha caindo frente à grande maioria das moedas globais e subindo praticamente só em relação ao real, foi exigida aí essa atuação mais pontual, digamos assim, do Banco Central para evitar um descontrole maior. Muito bem. Se tiver que dar alguma dica para o produtor agora, participa, não participa, dá para esperar mais um pouco, enfim, o que ele precisa olhar, Cristiano? Olha, Alexandre, a grande dica agora é realmente foco no plantio, né? O plantio vem ocorrendo de forma mais rápida do que 2020, então o foco agora nos trabalhos de campo, realmente colocar essas lavouras aí no chão em condições ideais para se obter boas produtividades e não tirar o olho do radar do mercado, principalmente para 2022. Volto a dizer, né, reformular o que a gente falou aqui há 15 dias atrás. Hoje, com o mercado dentro dos atuais fundamentos que vem mudando, é muito arriscado não ter pelo menos parte de seus custos e parte da sua produção esperada para 2022 já cobertas. Então, definir esse percentual de vendas, definir quais estratégias adicionais podem ser feitas, é o nosso papel aqui, digamos assim, né? Então, realmente o produtor estar atento a participar do mercado nesse momento, especialmente a quem ainda está completamente em aberto para a safra 22,
as recentes atualizações dos fundamentos reforçam essa necessidade. Boa. Muito bom. Cristiano Palavra, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu. Abraço para você. Tá aí Cristiano Palavra, Pátria Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo informações importantes que te ajudam aí na hora de fazer a sua tomada de decisão. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia, como a gente já adiantou aqui, negativo para os preços, mas preços menos pressionados do que a gente viu na sessão anterior. Vamos lá. Olha aí, o novembro fechando com 3 pontos de queda a 11 dólares e 95 centes por bushel, perdeu, portanto, o patamar dos 12 dólares, como frisou aí o Cristiano Palavra. O janeiro, 12 dólares e 6 centes por bushel, uma queda de 4 pontos. Março, 12 dólares e 16 centes por bushel, queda de 4 pontos e meio. E o maio, 12 dólares e 25 centes por bushel, uma queda aí de 4 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5 dólares e 12 centes, perdeu bem o milho, 10 pontos mais 25. Março, 5,22, perdeu 10 pontos. O maio, 5,28, perdeu aí 9 pontos e meio. E o julho, 5 dólares e 30 centes por bushel, perda de 9 pontos. E para finalizar, o trigo. Cadê o trigo? Vamos lá. Trigo também perdendo forte. Dezembro perdeu 15 pontos mais 25 a 7 dólares e 18 centes por bushel. O março, 7 dólares e 31, perdeu 15 pontos e meio. Maio, 7 dólares e 36 centes por bushel, perdeu 14 pontos mais 75. E o julho perdeu 14 pontos redondinhos a 7 dólares e 26 centes por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.